Vamos ao noticiário político do dia, né? Arimatea Souza, o prefeito Romero Rodrigues fez uma visita de surpresa hoje à Câmara Municipal de Campina Grande e até conversou com o vereador de oposição, é isso? Pois é, uma visita, de certa forma, surpreendente e ainda parcialmente, digamos, misteriosa. A sessão ordinária da Câmara fluía normalmente, quando foi encerrada para uma reunião dos vereadores com o prefeito de Campina Grande na sala da presidência da Casa de Félix Araújo, que é a denominação da sede do Poder Legislativo em Campina Grande. O que transpareceu, o que foi divulgado, foi uma discussão sobre alguns projetos do Executivo que estão por ser enviados ao Poder Legislativo, outros que estão em tramitação, e nesse deslocamento de Romero Rodrigues à Câmara, ele teve uma conversa reservada com o vereador Rodrigo Ramos, do PDT. O vereador Rodrigo Ramos, há um bom tempo, está, eu chamaria de desgarrado do PDT. Ele perdeu a convivência mais intensiva e diária com a família Feliciano, que é quem controla o partido aqui no Estado, e também não tem uma harmonia muito grande com a maior parte da bancada de oposição no que diz respeito a votações que acontecem, votações polêmicas que acontecem no Poder Legislativo de Campina Grande. Mas, certamente, a pauta foi mais extensa e qualquer hora se descobre os desdobramentos dessa inusitada visita, não vou chamar de fora de época, mas fora de agenda do prefeito de Campina Grande ao Poder Legislativo. Pois é. Ari, e do lado da oposição em Campina Grande, aliados do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, começam a impulsionar o nome dele para a disputa majoritária do Estado? Pois é, Anchieta. O secretário Geraldo Medeiros, todas as indicações apontam nessa direção, está criando gosto para disputar essa prefeitura de Campina Grande como um aliado do governador João Azevedo e, portanto, uma candidatura de oposição em Campina Grande. Geraldo Medeiros é filiado ao PSB. Hoje, pessoas próximas, aliados, simpatizantes e correligionários de Geraldo Medeiros impulsionaram nas redes sociais um adesivo, digamos assim, um adesivo eletrônico, uma arte, com o seguinte slogan: Campina Grande precisa de um gestor e não de um ator. E a perspectiva com o nome de 2020. Ou seja, é esse perfil, a modelação desse perfil de gestor que Geraldo Medeiros, antes mesmo de ser secretário de Saúde, modelou, conservou como gestor do Hospital de Trauma de Campina Grande durante 8 anos. É esse perfil bem ao agrado de boa parte da população de Campina e região, que passa a ser massificado na tentativa de viabilização eleitoral do nome do secretário de Saúde como alternativa de oposição para a Associação Campinense. Resta avaliar como os demais prefeitáveis da oposição, a exemplo do deputado Inácio Falcão, do PCdoB, e do senador veneziano Vital do Rego, vão reagir ou avaliar essa aceleração no ritmo de Geraldo Medeiros ou de seus aliados mais próximos. Sempre se lembra, principalmente do senador veneziano. Sempre tem aquela interrogação. Ele está sabendo? Combinaram com ele? Pois é. Sempre isso. E resta lembrar que há poucos dias foi tentada uma reunião ampliada da oposição e essa reunião acabou sendo cancelada. Pois é. Vamos a Brasília agora falar com Napoleão de Castro. Estamos voltando aqui de Brasília com a equipe Itararé no acompanhamento político direto do Congresso Nacional. Câmara que aprovou ontem à noite um projeto que, de certa forma, facilita o repasse de recursos pelo governo federal para estados e municípios. De certa forma, diminui a burocracia para dar mais velocidade na liberação desses recursos e, claro, na própria realização das obras nos estados e também nos municípios. Já o Senado da República teve a aprovação do projeto, a chamada PEC paralela, que trata da reforma Previdência dos estados e municípios. A proposta vem agora para apreciação na Câmara Federal. E tivemos há pouco uma reunião dos integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento aqui do Congresso Nacional, com expectativa do crescimento de receita neste final de ano na distribuição do bolo de recursos para estados e também para municípios. Participou da reunião e conversou com a gente o deputado Wilson Santiago, PTB da Paraíba. Ele deu mais detalhes desse encontro. Houve um aumento
este ano na arrecadação em torno de 2%. Isso dará ao governo uma condição maior de investir, de pagar, restos a pagar, porque gera financeiro, e isso é extremamente importante para os investimentos, para os pagamentos e para o avanço em muitos dos projetos que estão em andamento e funcionando no Brasil inteiro. Aí o deputado Wilson Santiago conversando com a nossa reportagem. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Itararé Notícias. Olha, o Senado também aprovou um projeto que muda o cálculo da aposentadoria. Nem bem entrou em vigência a reforma da Previdência, e o Senado já faz a segunda perna, a segunda mudança no texto na base de cálculo, nos fatores de cálculo da Previdência Social em termos de benefícios, se bem que esse projeto ainda terá que passar pela Câmara Federal. Falar em Câmara Federal, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, aprovou hoje a tramitação do projeto de emenda constitucional da PEC, que muda, ou melhor, torna mais explícito a questão do cumprimento de pena a partir da segunda instância. Eu disse que muda porque tomava por base a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que interpretou que o cumprimento da pena só deve acontecer a partir do esgotamento de todos os recursos possíveis na legislação brasileira. Hoje a CCJ deu sinal verde para tramitar uma emenda constitucional que coloca no texto da Constituição a possibilidade legal do início do cumprimento da pena a partir da confirmação de um órgão colegiado. Porque havia uma discussão, na verdade ela vai refluir em um outro momento, se essa questão da segunda instância era ou não uma cláusula pétrea da Constituição. Se for cláusula pétrea, entendido dessa maneira, ela não pode ser mexida através de emenda. Cláusula é inegociável, a cláusula pétrea. A CCJ da Câmara avaliou que esse tema, dentro da Constituição, é passivo de modificação e autorizou a tramitação. Agora, o texto dessa proposta de retomada do cumprimento da pena a partir da confirmação de órgão colegiado vai para uma comissão especial na Câmara Federal para avançar na sua tramitação. E, por fim, o Banco Central informou hoje que ainda este ano, ainda em 2019, serão anunciadas mudanças nas regras de uso do cheque especial no Brasil. Atualmente o cheque especial é algo muito aberto, fica inteiramente ao crivo dos bancos fixarem as suas regras, mas isso vai mudar em alguma medida conforme o Banco Central. É bom lembrar que o cheque especial é a mais cara modalidade de crédito para os clientes de um banco. A média atual está em torno de 12% a 14% ao mês. É uma taxa muito alta. E conforme o levantamento divulgado pelo Banco Central, 44% das pessoas que usam regularmente, com frequência, o cheque especial, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos por mês, ou seja, atingem a faixa mais assalariada da população brasileira. E ainda sobre o cheque especial, é bom lembrar que a gente divulgou aqui na semana passada, a Caixa Econômica, num movimento particular, reduziu o seu cheque especial para 5% ao mês, mas na maior parte dos demais bancos, esse cheque especial está variando de 12% ao mês a 14% ao mês, o que é bastante salgado. Sem dúvida. Bem, agora